Existem muitas áreas da vida dos nossos liderados que precisa ser restaurada. Nós vivemos uma geração que precisa de restauração. O que é restaurar? É fazer ser o que era antes. É claro que nós estamos falando de uma restauração espiritual, também de uma restauração emocional, a partir daquilo que é o projeto de Deus para a humanidade, não tão somente daquilo que a pessoa era no passado. A restauração que Deus quer promover no meio do seu povo é uma restauração efetiva, para que todos compreendam que o Senhor faz, que Ele fez e que Ele é poderoso para continuar fazendo. Deus quer restaurar vidas através de você. Deus quer restaurar pessoas, restaurar famílias, restaurar histórias, restaurar emoções a partir daquilo que Ele te chamou para fazer. Uma liderança que não restaura é uma liderança não efetiva, sem relevância. Que nós sejamos uma liderança relevante e restauradora para a glória do nome de Jesus. Queridos, nós, na aula de hoje, na lição dos jovens, nesse quarto trimestre de 2022, estudaremos a lição de número 10, do dia 4 de dezembro de 2022. O título da nossa lição é Uma liderança chamada para restaurar. Uma liderança chamada para restaurar. O texto principal está em Ezequiel capítulo 37 e o versículo 10, quando Deus mostra para Ezequiel, vamos ler daqui a pouco a leitura do texto bíblico, o vale de ossos secos, e Deus então vai dizer para Ezequiel para profetizar. E o texto diz, e profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel está dizendo, ó, eu profetizei. E não profetizei do meu jeito. Eu profetizei do jeito que ele ordenou. E quando eu fiz do jeito que Deus me ordenou fazer, o Espírito entrou neles. Às vezes nós não vemos o resultado do que fazemos porque não fazemos exatamente como Deus determina. Ezequiel fez exatamente como Deus determinou e ele viu o resultado do seu trabalho. Então, quer ver o resultado do seu trabalho? Faz do jeito que Deus pede. Faz do jeito que Deus manda, do jeito que Deus determina. É do jeito de Deus e não do nosso jeito. O jeito de Deus é sempre melhor. Resumo da lição. Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com Ele para a restauração do seu povo. Deus continua usando líderes. Quem restaura sou eu? Não. Quem restaura é Deus. Eu sou tão somente chamado por Deus para ser um instrumento de restauração. E eu acho uma coisa magnífica em Deus. Deus não tem problema de que a gente leve, às vezes, a fama por aquilo que ele faz. Você já viu? Deus é assim, você prega, aí as pessoas, pastor, mas como que o senhor pregou? Glória a Deus! E aí as pessoas começam a conhecer a gente, que não sei o quê, mas quem foi que nos usou? Foi Deus. Foi Deus. Deus não tem problema com isso. Agora, uma coisa ninguém pode tomar de Deus, a glória. Eu aprendi que a alegria é nossa, mas a honra e a glória pertencem ao Senhor. O próprio Deus disse, a minha glória não darei a outrem. Então, nós precisamos, como líderes, aprender a, toda vez que alguém fizer qualquer elogio por qualquer coisa que nós fizemos, nós precisamos tão somente dizer glórias a Jesus, glórias a Jesus. Reconhecer, nós nos alegramos com isso, mas nós reconhecemos a honra e a glória pertencem ao Senhor. O texto bíblico está em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos, e me disse,
filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair da vossa sepultura, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Esse texto é um texto muito conhecido, né, dos leitores da Bíblia. Nós já ouvimos pregações nesse texto, diversas mensagens nesse texto, mas esse texto sempre move o meu coração e parece que cada vez que eu leio esse texto, eu vejo alguns detalhes que ainda não tinha visto. Mas, enfim, esse texto é um texto que fala sobre uma plena restauração que Deus produziria em Israel. O povo de Israel estava no cativeiro, e Salmo 137 diz que eles estavam sem ânimo, eles não queriam cantar, não queriam adorar, estavam tristes por serem arrancados da sua terra. Deus havia permitido o cativeiro para restaurá-los, mas Deus usa Ezequiel e mostra que Deus produziria uma restauração. Deus fala assim, eu abrirei as vossas sepulturas. E para mim é muito forte isso aqui, quando Deus fala assim, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Cadê o versículo 11? Eis que abrirei as vossas... Versículo 12. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas. Olha que Deus não diz assim, eu abrirei as vossas sepulturas e chamarei vocês para fora. Não, ele fala, eu, além de abrir a sepultura, eu vou fazer vocês saírem. Deus está dizendo, pelas próprias forças de vocês, vocês não vão conseguir. Mas eu vou fazer vocês saírem de lá, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Existem restaurações na nossa vida que nós conseguimos promover, que nós conseguimos trabalhar, conseguimos fazer. Mas tem coisas, meus queridos, que só Deus faz. Só Deus abre a sepultura e só Deus arranca de dentro da sepultura quem já estava morto e arranca com vida. Isso é interessante. Só Deus arranca da sepultura com vida aquele que já estava morto. Só Deus faz isso. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que Deus está abrindo sepulturas. Abrindo sepulturas. E enquanto Deus vai abrindo as sepulturas, aqueles que estavam mortos ali já vão recebendo vida. E aí Deus arranca, Deus tira. Deus diz, eu vos farei sair das vossas sepulturas. Primeiro ponto, nossa lição. A visão do vale de ossos secos. Primeiro parágrafo, compreendendo a visão. Essa visão, diz o pastor Elias Torralbo, ela deve ser compreendida como uma ilustração do que foi prometido pelo Senhor a Israel no capítulo anterior. A restauração da terra,
à prosperidade, a uma renovação de vida, à semelhança que Adão e Eva tiveram no Éden. Deus ia restaurar a vida do seu povo. Deus está falando com Israel, olha, aliás, está falando com Ezequiel, mostrando para ele, eu vou restaurar esse povo. Eu acho interessante, o começo do capítulo 37, Deus coloca Ezequiel naquele vale de ossos secos, ele percebe que eram numerosos e eram sequíssimos, os ossos estavam sequíssimos, e aí Deus faz uma pergunta para Ezequiel, porventura poderão reviver estes ossos? E a resposta de Ezequiel é, Senhor, tu sabes. Na verdade, Ezequiel está olhando, eu penso Ezequiel olhando para aquela situação e falando, sem chance. Como que esses ossos vão reviver? Já estão sequíssimos. Não existe característica de vida nenhuma aqui. Não existe vida mais. Aqui a carne já foi consumida. Os ossos já passaram do estado de putrefação da carne. Então, mas eu aprendo com Ezequiel que quando nós não sabemos o que falar, a melhor resposta a dar para Deus é, Senhor, tu sabes. E Deus mostra para Ezequiel que ele iria realmente promover aquela restauração. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a mensagem da visão. Por meio dessa visão, o Senhor mostrou a condição decadente na qual o povo encontrava-se e o seu interesse em restaurá-los. Não existe situação que Deus não mude. Não existe. Quando Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro, que já estava morto, Jesus chegou depois de 4 dias que ele estava sepultado, a irmã Marta falou com Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus falou, Marta, eu vou resolver esse negócio, minha filha. Aí eu sei que ele vai ressuscitar. Jesus falou, não, vai ressuscitar não é só no último dia, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse para ela, só tirem a pedra. Peça alguém aí, tirem essa pedra, porque eu vou fazer. Na verdade, Marta disse assim, Senhor, já faz 4 dias. Já faz 4 dias, não tem mais jeito. Havia uma expectativa, era assim uma lenda, mas dentro da cultura judaica, havia uma lenda, uma expectativa, que até o 3º dia o espírito do morto ficava ali, meio que pairando sobre o corpo, podia entrar de volta. Quando Marta fala com Jesus, já faz 4 dias, ela fala, sem chance, não tem mais jeito. Até essa expectativa do espírito voltar que a gente tem, passou o 3º dia. Assim, só chegou tarde, já faz 4 dias. Jesus falou, não, eu vou resolver o problema. Não existe situação que Deus não resolva. Tem ainda a harpa cristã que fala, não há mal que Deus não cure. Hein? Não há nada que Deus não possa fazer. Tudo para Deus é possível. A Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Então, Deus mostra para Ezequiel a situação que o povo de Israel estava, a condição decadente de Israel. Mas Deus vai restaurar. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link
preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Restaurar. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Lições deixadas à liderança. E o pastor Elias Torralbo nos diz que há muitas lições importantes no livro de Ezequiel, especialmente no capítulo 37, para aqueles que exercem a liderança. Uma delas, ele vai nos deixar aqui duas lições. Uma delas é o fato de que precisamos manter a nossa confiança em Deus em tempos difíceis, de caos, pois Ele é poderoso para mudar qualquer cenário, por mais terrível que seja ou possa parecer. Deus pode mudar o cenário. Deus pode. A gente está vivendo. Não se esqueça, Deus pode mudar o cenário sempre. Não há situação que Deus não mude. Não existe nada que Deus não restaure. Os ossos podem estar sequíssimos. Deus pode fazer. Outra lição importante que podemos extrair é a de que precisamos reconhecer a importância da unidade para uma liderança eficaz. O povo de Israel estava destruído espiritualmente, economicamente, socialmente, mas o profeta, como líder, permanece fiel ao Senhor e não desistiu diante das adversidades do seu povo. O profeta permanece fiel, por causa de um profeta fiel, que não abandona o povo. Ele estava entre os cativos. Nesse período, Deus sabia que precisava de um profeta em Jerusalém para continuar profetizando. O templo foi destruído, a casa do rei, tudo em ruínas, e Deus precisava de um profeta lá para continuar profetizando, para animar o povo que ficou lá em Jerusalém. E Jeremias era esse profeta. Deus precisava de um profeta no palácio. Para que Deus precisava de um profeta no palácio? Para influenciar o palácio, para manter no palácio um espírito que apontava para um projeto de Deus. O rei Ciro iria entrar naquele palácio, depois de Nabucodonosor, para liberar o povo para voltar. Então Deus precisava manter uma espiritualidade, o Espírito de Deus precisava estar presente no palácio. E Deus usou então Daniel. Mas Deus precisava de um profeta no meio do povo, no meio dos cativos, dos exilados, aqueles que estavam tristes, que haviam perdido a terra, que haviam perdido família, que haviam sido separados da sua origem, não queriam cantar. Aí Deus diz, não, tem que pôr um profeta no meio desse povo. Eles estão desanimados, mas eu vou colocar um profeta ali e vou mostrar para o profeta que eu vou restaurar. E então Ezequiel prega uma mensagem de restauração entre os exilados e mantém a esperança do povo viva. Terceiro ponto, o caminho da restauração. Primeiro parágrafo. O caminho da restauração passa pelo reconhecer a necessidade da restauração.
É preciso reconhecer a necessidade da restauração. Nós precisamos olhar para a situação e pensar, a situação não está boa. O trem está feio mesmo, mas Deus vai fazer. Como parte da liderança do seu povo, o profeta precisava reconhecer a real situação dos israelitas. Ele precisava conhecer a real situação dos israelitas. E como é triste quando um líder não consegue enxergar a condição em que se encontram os seus liderados. E a gente tem que ser sincero, não, irmão, o trem tá ruim mesmo, rapaz, o negócio tá ruim, mas Deus vai mudar essa história, Deus vai transformar essa situação. Tem gente que fica passando panos quentes, entendeu? Dourando a pílula. Não, irmão, uma glória a Deus, né? Graças a Deus, Deus tem sido tão bondoso. Não, irmão, a gente tem que entender, a gente tem que olhar para o Vale de Ossos Secos e falar, rapaz, esse trem tá ruim mesmo. Os ossos estão sequíssimos, são muito numerosos, estão sobre a face do vale. Aqui, Deus vai mudar esse negócio aqui. Nós vamos profetizar sobre os ossos secos e Deus vai fazer. Mas nós precisamos entender quando a coisa realmente não está boa. Segundo parágrafo do segundo ponto. Qual o caminho da restauração? Depender de Deus. Depender de Deus. E aí é o que eu disse, olha, quando Deus pergunta para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? A resposta de Ezequiel é, Senhor Jeová, tu sabes. Essa resposta demonstra que Ezequiel era consciente de sua incapacidade, não só de solucionar, mas também de emitir qualquer opinião a respeito de uma situação tão difícil. Foi aqui que eu anotei, o que responder quando não se sabe o que falar? Qual é a resposta que nós damos quando não sabemos o que falar? A melhor resposta é, Senhor, tu sabes. Deus sabe de todas as coisas. Terceiro parágrafo do segundo ponto, fazer a sua parte. Qual foi a parte de Ezequiel no processo de restauração do seu povo? Ele teve uma participação importante, apontando os erros e exortando-os a voltar para o Senhor. Como líderes, nós precisamos apresentar de modo reservado. O líder deve apresentar de modo reservado e, quando necessário, as falhas de seus liderados, não para maltratar ou humilhar ninguém, mas para a restauração, a fim de que voltem a fazer o que é certo. Nós não podemos ficar com pena dos nossos liderados. Mas se eu falar, ele vai ficar aborrecido. Não, a gente tem que chamar com respeito, sabe? Sem cometer abusos, sem cometer abusos da nossa liderança, sem cometer assédio moral e falar, meu irmão, senta aqui, rapaz, você precisa mudar. Eu estou falando isso porque eu te amo. Olha aqui, está acontecendo isso na sua vida. A gente tem que ser sincero, a gente não pode ter medo de fazer essa abordagem. A gente não pode ter medo, porque isso é amar. Isso é amar. É chamar a pessoa à consciência e falar, Deus vai mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. Essa é a nossa participação. Terceiro ponto, uma chamada à restauração. Primeiro parágrafo, uma geração a ser restaurada. Havia uma geração no cativeiro babilônico que precisava ser restaurada. E aqui o nosso comentarista deixa claro que, à semelhança do que Deus mostrou ao profeta Ezequiel, esta nossa geração também carece de uma restauração espiritual. Estamos vivendo tempos trabalhosos, precisamos nos manter firmes naquilo que temos aprendido nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos entender que vivemos uma geração que precisa ser restaurada. Precisa ser restaurada. Eu acredito muito nessa geração. Eu acredito muito na geração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E eu tenho dito, o Senhor tem comunicado isso ao meu coração, que Deus me chamou para preparar a próxima geração. Eu acredito muito nisso. E nós vamos, em nome de Jesus, preparar a próxima geração. Mas ela precisa ser restaurada. Ela precisa entender verdadeiramente qual é o propósito de Deus. Segundo parágrafo do terceiro ponto, um alerta aos líderes. Um alerta aos líderes. Eu destaquei aqui, quando o pastor Elias Torralbo nos diz que o líder jamais deve expor seus sentimentos e sua vida pessoal nas redes sociais, e muito menos os seus liderados. É um alerta aos líderes. Hoje pessoas querem aparecer, irmãos, demais. O líder tem que ter discrição.
Ele tem que ser mais discreto. Discrição não é descrição. Descrição é descrever, é falar. Discrição é ser mais discreto, é ser mais reservado, ter uma vida mais reservada. As pessoas estão indo hoje para a rede social, postando coisas da sua vida pessoal. E tem coisas, olha, tem uma questão de segurança. É uma questão de segurança. Por exemplo, as pessoas viajam, aí deixa a casa sozinha lá, trancada, às vezes com um vizinho vigiando. Aí daqui a pouco começa a postar fotos e fotos dizendo que tá viajando, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Ó, cuidado, tem gente olhando sua rede social. Vai ver que sua casa está vulnerável, vai ver que é uma oportunidade de entrar, arrombar sua casa, vai ver que é uma oportunidade. Então, nós precisamos ser discretos, inteligentes e confiar no Senhor. Terceiro parágrafo desse terceiro ponto, um alerta aos maus líderes. Ezequiel, no capítulo 34, faz uma comparação importante, mostrando o contraste entre os bons e os maus pastores. Deus fala com os maus pastores. E quando Deus chama de pastores, Deus não está falando de pastores como nós temos hoje. Deus está falando, na verdade, de maus líderes que não trabalharam em prol do povo de Israel, que não guardaram o povo, permitiram o povo se espalhar. Aí Deus fala com eles, olha, vocês, as minhas ovelhas estão dispersas por causa de vocês. E é interessante, o capítulo 34 de Ezequiel, que Deus fala com esses maus pastores, eu irei para ter uma conversa com vocês. Ou seja, eu me levantarei e vocês vão ter que me responder de perto. Aí Deus vai tratar com esses maus líderes, tratar com estes maus pastores. Nós precisamos entender qual a razão do nosso chamado. Deus não nos chamou para permitir que o povo se disperse. Deus nos chamou para ser bênção para o seu povo. Não podemos ter medo, às vezes, de repreender com amor, como Paulo ensina para Timóteo, mas para o bem do povo de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que nós sejamos uma liderança restauradora para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.